Deus abençoe a igreja, amém? Gente, não me deixa mais nervosa não, tá? Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do trabalho que eu desenvolvi na conclusão da minha pós-graduação. E eu tive a honra, né, de contar com o professor Lucas Gesta como meu orientador nessa pesquisa sobre o surgimento da Maranata. Eu queria aproveitar que nós estamos num ambiente pentecostal, amém? E compartilhar rapidamente como é que surgiu, né, esse desejo de estudar um pouquinho mais essa história, meus pastores. No ano de 2019, nós estávamos em um retiro de liderança que acontecia bem na semana, né, da Semana Santa, e aí o pastor Sérgio Elias estava pregando. E ele estava compartilhando, né, dos impactos que a Maranata, né, teve na história de tantos líderes, tanto no Brasil como hoje estão fora do Brasil. E, de alguma forma, aquilo ali entrou no meu coração. Eu falei, puxa, eu queria conhecer mais dessa história. Eu queria me apropriar um pouco mais dessa trajetória. E eu saí daquele congresso ali, eu falei, eu vou procurar um curso, uma pós-graduação, vou procurar alguma coisa que me instrumentalize, né, nesse conhecimento. E procurando, eu descobri, né, a pós-graduação lá no Seminário do Sul. E eu entrei para aquela pós-graduação e aí o Senhor foi me conduzindo nesse conhecimento. E eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho, né, nesse ano do cinquentenário da história da Maranata. Eu vou usar, né, como pano de fundo para começar esse meu trabalho, o movimento, né, que aconteceu ali na década de 60, 70, que foi um processo onde as práticas ditas pentecostais, elas visitaram, né, de forma bem impactante as igrejas chamadas históricas ou clássicas, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho pegando esse cenário e, a partir daí, a gente vai conversar um pouquinho sobre o surgimento, né, da nossa querida Igreja Missionária Evangélica Maranata. E aí eu queria pedir para quem pode me ajudar aqui com o Data Show? Vai funcionar? Não? Foi? Então, né, o nome da minha apresentação, ela está lá, História, Origem e Características da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Eu acho que eu preciso me ajudar daí de cima, gente, porque aqui não tá rolando o pointer, não. E aí, gente, para a gente começar a contextualizar um pouquinho, eu vou voltar um pouquinho na história, um pouquinho antes, né, desse recorte do surgimento da Maranata, para a gente compreender um pouquinho desse processo, dessa pentecostalização, se a gente pode colocar dessa maneira, dessas igrejas históricas no nosso país. O protestantismo, ele chegou no nosso país em algumas etapas, se nós pudermos colocar dessa maneira. E foi um processo longo, não foi um processo tão rápido, e cada uma dessas etapas, elas contaram com as suas contribuições e com as suas colaborações para essa implementação. Pode passar para mim. Foi. Então, esse processo ele é composto por 3 etapas, basicamente, né? E a primeira, a gente pode colocar como... A primeira chegada foi a partir do processo de uma invasão, ali nos séculos XVI e no século XVII, com a chegada dos huguenotes, em 1557, e, posteriormente, com a chegada dos holandeses, né, em 1630 e 1654. A segunda investida dessa implementação, ela acontece ali no século XIX, através da imigração, né, que não necessariamente tinha o objetivo de compartilhar da fé. O protestantismo ele chega, né, como parte da cultura de vida daqueles que estavam chegando no nosso país, mas não tinha essa intencionalidade de compartilhar da fé. E, numa terceira etapa, né, que a gente vai considerar como o clímax
desse processo de implementação, o que vai ser chamado de protestantismo de missão, que vem para o nosso país com a intenção de compartilhar da fé protestante e também de institucionalizar as primeiras igrejas aqui no nosso país. Essa parte, né, essa fase chamada protestantismo de missão, ele é resultado de um grande momento que estava acontecendo na América do Norte, chamado do Grande Despertamento. O Grande Despertamento ele tinha, basicamente, 3 ênfases, né? A conversão individual, a valorização do trabalho e a devoção das disciplinas morais. E os primeiros protestantes que chegaram no nosso país, primeiro foram os metodistas, seguidos pelos congregacionais, depois os congregacionais, presbiterianos, depois os batistas e, por fim, os episcopais. E, apesar das dificuldades que foram apresentadas nessa implementação, esses grupos conseguiram estabelecer a fé protestante no nosso território. E aí, vou para frente. E aí, gente, né, o pastor Isael já começou aqui, já entrando na questão do movimento pentecostal, e já fez a datação com vocês e tal, dos primeiros movimentos, do surgimento do movimento pentecostal, falou de Azusa, né, que acredito eu que a maioria aqui teve a oportunidade de ver, né, a gente teve há pouco tempo aí agora o musical Azusa, né, que de forma bem dinâmica, claro, numa linguagem mais artística, conseguiu compartilhar conosco, né, todo aquele contexto ali daquele acontecimento. Mas fato é, ao longo de toda a história do cristianismo, sempre houveram essas ondas, dessas manifestações das práticas pentecostais. Mas o século XX ele se destaca nesse cenário, por quê? Porque é um momento onde essas práticas elas acontecem com maior intensidade, né? Porque elas saem dos ditos territórios pentecostais e elas se alastram, visitando até mesmo os territórios onde elas não eram comuns, como no caso das igrejas históricas e das igrejas não pentecostais. E com o objetivo de ajudar a gente a entender um pouco melhor essa sistematização desses eventos, né, que foram acontecendo ao longo da história, o Paul Freston, né, que é um pesquisador, enfim, mega conceituado, ele fez uma organização a nível de cronologia que nos ajuda a entender um pouco melhor essas ondas, né? O pastor Isael falou aqui sobre as ênfases, né? O Freston ele usa o termo das ondas, sejam ondas ou sejam ênfases. Fato é, elas são caracterizadas por algumas características, me perdoem a redundância, bem específicas de cada momento, e cada igreja que surge nesse contexto, ela vai quase que ter um retrato daquele cenário que ali está acontecendo, né? A primeira onda, ou os movimentos da primeira ênfase, né, como o pastor colocou aqui, nós temos o que chamam de pentecostalismo clássico. E qual era a ênfase do pentecostalismo clássico? Basicamente, a busca pela manifestação da glossolalia, né, e dos dons espirituais. Então, basicamente, a grande busca desse tempo aqui, desse recorte da história, era essa busca, esse anseio por viver essas manifestações dos dons espirituais. E aqui, esse momento, ele é caracterizado praticamente pelos fundadores da fé pentecostal no Brasil, que são os fundadores da Congregação Cristã do Brasil, que data aí de mais ou menos 1910, né, e os fundadores das Assembleias de Deus do Brasil também, com data de 1911. Então, assim, nós temos essas duas igrejas que elas representam muito bem esse primeiro momento, essa primeira onda, essa primeira ênfase do impacto desse movimento pentecostal aqui no Brasil. Um segundo momento, ou uma segunda onda, é o que eles chamam de deuteropentecostalismo, que, apesar de conservar as primeiras ênfases também da primeira onda do movimento, ele acrescenta, né, alguns elementos também a esse recorte desse tempo histórico que está acontecendo ali. Eles também enfatizavam, além da busca, né, pela manifestação do dom de línguas, pela manifestação dos dons espirituais,
eles enfatizavam a cura divina, o evangelismo em massa e o exorcismo como práticas de fé. E quando eu falo exorcismo, não estou falando de ninguém rodando cabeça, aquele negócio horroroso, não, tá, gente? Era uma prática de orar pelas pessoas para serem libertas, né? Porque por possessões malignas, por influências demoníacas. Então, esse momento da história, essa segunda onda, ela tem essas ênfases acrescentadas à questão da busca. E essa questão da oração pela cura, dos milagres, gente, ela é a grande responsável pelo sucesso desse segundo momento, né? E a igreja que marca oficialmente o início dessa segunda onda é a Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Que, através das cruzadas evangelísticas, elas se espalham praticamente pelo Brasil inteiro, né? Através do aluguel de tendas, compartilhando a mensagem do Evangelho Quadrangular. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar. Então, assim, essa igreja ela marca, né, historicamente, o princípio dessa segunda onda. E, nesse contexto, outras igrejas também importantes surgem, né? Eu coloquei ali a Brasil para Cristo, Deus é Amor, Igreja Pentecostal de Nova Vida, Casa da Bênção. E é nesse contexto também que, mais um pouquinho à frente, a gente vai chegar lá, vai surgir, né, as primeiras reuniões da nossa Igreja Missionária Evangélica Maranata. Então, assim, glória a Deus, coisa mais linda. Gente, deixa eu me comportar, olha só. Então, vamos lá, vamos para a terceira onda agora. E aí vem a terceira onda, a terceira ênfase, né, desse movimento, que é o que nós chamamos de neopentecostalismo, ok? Então, assim, essa terceira onda, esse terceiro movimento, né, ela destaca, ela se destaca por acrescentar alguns elementos de fé e de vivência dessa fé pentecostal muito diferente das duas primeiras ondas, né? Mesmo não negando, né, a busca pelos dons, a questão da cura, do exorcismo, ela vem acrescentando, né, o foco na prosperidade, né? Então, essas igrejas, essa terceira onda, ela não está diretamente relacionada a nenhuma igreja que tenha começado, mas temos algumas que representam muito bem, né, o perfil dessa terceira onda. E aí se destaca a Sara Nossa Terra, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, e está repetido ali, perdão, gente, e entre outras, né, como também o Brasil para Cristo. Não, perdão. Igreja Apostólica Plenitude do Poder de Deus, pastor, esqueci essa que eu não podia ter esquecido. Então, assim, basicamente, essa sistemática aqui, gente, nos ajuda a entender essas ondas, né, que esse movimento, que não é que tenha começado aqui, né, como o pastor Israel falou, ele sempre aconteceu e sempre esteve presente, essas manifestações, desde o dia de Pentecostes. Lá nas igrejas do primeiro século, ainda já existiam registros dessas manifestações, dessas práticas pentecostais no seio das igrejas, né? E também, nesse contexto, eu queria destacar, fazer um parênteses aqui. Passa aí para mim, por favor. Que surgiu também, nesse contexto da segunda onda, o que, né, a gente vai chamar sobre o surgimento das comunidades evangélicas, que também desempenharam, né, uma importante contribuição para a teologia protestante do Brasil nesse período de tempo aqui. E o Paul Freston também, mais uma vez citando ele fala que Goiânia ele se destacou, né, nesse cenário. Por quê? Porque ela tinha, né, como objetivo uma estrutura mais leve. Eles tinham como alvo viver nos moldes das comunidades neotestamentárias, mas assim foram muito popularmente, né, ficaram muito famosos, né, devido ao seu estilo de música congregacional. Quem não lembra dos louvores das comunidades? Né, o pessoal aí mais raiz, né, certamente já teve, em algum momento, contato com essas produções. E, dentre as contribuições, as ênfases, né, que foram desenvolvidas pelas comunidades, algumas ficaram bem conhecidas no nosso meio, que a gente pode destacar: o discipulado, a cobertura espiritual. Lembram dessas expressões? As células,
as orações por quebra de maldição, a cura interior, as intercessões e também o modelo apostólico, né? Dentre essas comunidades se destacam a comunidade evangélica de Goiânia, né, que foi uma das principais do surgimento, liderada por Robson Rodovalho, ex-membro da Igreja Presbiteriana, porque essas comunidades, em sua grande maioria, também foram compostas, né, por ex-membros das igrejas históricas, das igrejas clássicas, né? Tem também a comunidade de Porto Alegre, em 1978, liderada pelo pastor Moisés de Carvalho, apoiado pelo nosso querido amigo Asaf Borba. A comunidade da Graça, em São Paulo, liderada, né, pelo amigo dos nossos pastores, o Carlos Alberto Bezerra. E também a comunidade evangélica da Vila da Penha, fundada em 81 por Ari Caetano, acompanhado por alguns líderes exponenciais, dentre eles o pastor Marco Antônio Peixoto, hoje líder da comunidade evangélica da Zona Sul. Então, gente, esse período, né, foi um período de bastante produção, muitas ênfases que vieram a contribuir para o cenário protestante no Brasil. E aí eu queria entrar agora no chamado século pentecostal, que é o século XX, né, que, devido à grande relevância das práticas e dos impactos do movimento pentecostal, ele ganhou essa projeção de ser chamado século pentecostal. E, nesse processo, né, da década de 60, ali no início da década de 60, 70, acontece esse processo, esse fenômeno chamado de pentecostalização das igrejas históricas, que foi o período no qual essas igrejas, que até então não tinham por hábito, nem fazendo parte das suas ordens de culto, as práticas pentecostais, elas foram visitadas por essas experiências. E, apesar da década de 60 ser um marco, né, nessa expansão, nessa proliferação, melhor colocando, já haviam indícios anteriores, da década de 40, da década de 50, de alguns registros históricos de pessoas no seio dessas igrejas clamando, orando, pedindo a Deus uma visitação, pedindo a Deus uma renovação, pedindo a Deus uma restauração daquele vigor, né, das igrejas neotestamentárias. E aí, nesse cenário, a gente pode destacar a Rosalie Miles, eu não sei, gente, mas é Rosalie o nome dela, tá? Ela é considerada a mãe do movimento de renovação, ela era uma missionária batista que veio para o Brasil, ficou viúva muito cedo. Logo que ela veio para o Brasil, ela engravidou do seu primeiro filho, logo em seguida o seu esposo morreu. Ao invés dela voltar, ela continuou aqui no nosso país, e ela era uma mulher de oração. E ela orava muito, né, por esse tempo de uma renovação, e ela apontava já nos seus escritos a necessidade. E eu peguei aqui uma citação do dicionário do movimento pentecostal, do pastor Isael, que fala um pouquinho de uma citação dela, né, que fala assim: nossas igrejas se converteram em montanhas de gelo. Não há vigor, não há vida, não há poder do Espírito Santo, como houve abundantemente nas igrejas apontadas no Novo Testamento. Nossas reuniões de oração são insípidas, mecânicas e rotineiras. Então, isso aqui é um pedacinho do Manifesto da Renovação, porque ela tinha por hábito escrever alguns folhetins, né? E esse aqui é um dos primeiros, é o número 1. Quem me mandou ele foi até o pastor José Rego, que é filho do José Rego. Eu vou avançar um pouquinho na história, vamos contextualizar rapidinho, que falava sobre a necessidade, apontava a importância de um avivamento, como se chegava a um avivamento, compartilhava experiências anteriores que já tinham acontecido em outros lugares do mundo, para incentivá-los nessa busca por essa renovação espiritual. E aqui, né? Não, volta. Então, assim, o antigo folheto ele se chamava Vida Vitoriosa, e depois foi transformado no nome de Folhetos de Poder, que era uma maneira dela incentivar, né, os pastores batistas, principalmente, porque ela era batista, nessa busca, né? E ela incentivava que cada pastor deveria tomar a frente nesse processo de renovação, que cada pastor deveria tomar a frente nessa busca e conduzir consigo a sua
a sua comunidade. Não roda ainda. E 2 importantes nomes se juntaram a ela. O pastor José Rego, do Nascimento, que é o pai do nosso pastor, querido amigo, pastor Zezinho, o pastor José Rego, né? E o pastor Enéas Tognini, né? Que foram os 2 que foram alcançados pela mensagem, né, do avivamento da Rosali e também pelas orações. E eles começaram esse processo de busca, né, pela renovação, dessa experiência, né, com o Espírito Santo, e envolveram as suas igrejas nessa busca também. E fato é, o fenômeno de renovação, ele alcançou, né, ele tocou em todas essas igrejas, né, tanto na metodista, batista, presbiteriana, congregacional e até mesmo na episcopal, né, num pequeno braço menor, mas todas elas foram tocadas e alcançadas por esse movimento. E aí sim pode mudar. Então, como é que surge, né, esse movimento? Esse processo, né, de pentecostalização, ele fica conhecido com o nome de movimento renovacionista ou carismático, tendo em vista que eles criam na continuidade dos dons espirituais. E com esse anseio, muitos líderes, né, pastores, professores de escola bíblica dominical, foram se envolvendo, né, nessa busca, foram sendo tocados por esse anseio. E aí surgiu nesse cenário os encontros de renovação espiritual. Esses encontros de renovação espiritual, eles foram muito significativos para esse contexto do movimento da renovação. Por quê? Porque ele oportunizou a conscientização, a interação e acelerou, né, a consolidação desse movimento. E é importante, o pastor Israel falou isso aqui em algum momento também, que não era objetivo de nenhum desses que tinham aderido, né, à busca pelos dons espirituais, que tinham aderido ao movimento renovacionista, a abertura de novas igrejas. Eles desejavam continuar nas suas próprias igrejas. Eles só desejavam que as suas igrejas fossem visitadas, né, por essa manifestação de poder do Espírito Santo. Mas, infelizmente, tendo em vista todo um contexto, até porque a gente está falando aqui da década de 60, tinha toda uma tensão, um clímax, né, político vigente no país. Então, isso gerou várias resistências, duras críticas, tudo aquilo que, porventura, pudesse ameaçar ao culto tradicional, pudesse trazer algum prejuízo, né, rapidamente tentava-se reprimir. Então, assim, nunca foi o objetivo deles, mas, infelizmente, devido às inúmeras resistências, e fato é, a gente não pode parar a obra do Espírito Santo. Muitos cismas acabaram acontecendo, mas nós vamos caminhar um pouquinho mais para frente para a gente poder caminhar. Fato é, no meio dos batistas, apesar de não ser esse o objetivo, em 1967 surgiu a Convenção Batista Nacional, que surge por quê? Por conta da necessidade de acolher os membros das igrejas batistas tradicionais que foram alcançados pela mensagem de renovação. E tiveram que sair ou foram expulsos por quê? Por discordâncias internas, principalmente no que diz respeito às práticas de culto, semelhantes aos pentecostais, as questões relacionadas às doutrinas do Espírito Santo. Então, essas 2 vertentes foram os pivôs que acabaram gerando a exclusão de muitas igrejas e também de seus líderes e aqueles outros que optaram, a partir da renovação, a não permanecer na denominação. Aí, aqui, gente, só um minutinho. Ai, volta ali, Thay, por favor. É porque eu não sabia quem era do meio, pastor. Tá vendo? Aqui, gente, aqui na ponta, eu não sei se vai para mim, não vai. Meu ponto não está funcionando. Ó, aqui na frente, esse aqui, ó, é o pai do pastor José Rego. José Rego do Nascimento. Enéas Tognini. Esse aqui é quem, pastor? O Wilson Regis, viu, gente? Muito prazer, esse é o Wilson Regis aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é mais um, não sei o nome dele. E esse aqui, o senhor conhece, pastor? Esse aqui, pastor Paulo, não conhece. Mas, então, gente, aqui foram importantes figuras do movimento renovacionista que aconteceu ali na década de 60, ok? Vamos lá para frente? E aqui eu peguei uma outra citação também, aí agora citando a questão da renovação no meio dos metodistas. A pentecostalização se originou a partir do despertamento de alguns pastores no início da década de 60,
que, em suas respectivas igrejas, começaram a viver e praticar o que consideravam o metodismo primitivo, no que tange ao ardor das experiências estáticas e a paixão por um avivamento que conduziria às ações por adesão dos membros. E aqui, nesse contexto das igrejas metodistas, que também foram visitadas, né, por essa prática na segunda metade da década de 60, se destacam alguns pastores muito importantes, gente. Ó, o José Moreira da Silva, o Edemilson Cabral e também o pastor Daniel Bonfim. O pastor Daniel Bonfim, que futuramente vai fazer parte, né, dos primeiros pastores da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Ele já estava envolvido no movimento de renovação, conduzindo a sua, então, comunidade, ainda metodista, nessa busca, né, por essas experiências, por esse fervor da fé pentecostal. Só que, infelizmente, a metodista também, em 1967, no ano do centenário da Igreja Metodista no Brasil, foi fundada a Igreja Metodista Wesleyana, para acolher todos aqueles que não puderam continuar dentro da denominação devido à experiência com, né, os dons do Espírito. A Igreja Presbiteriana também teve a sua experiência, e, nesse momento, a Presbiteriana já contava com 2 representações: Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente. Apesar das duas terem o mesmo, paralelamente, né, o mesmo desenvolvimento, com o impacto o impacto da entrada dessas práticas pentecostais, foi na IPI que elas se tornaram mais evidentes. Por quê? Porque o pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Cambuci teve uma aproximação muito importante com o missionário Harold, que foi o fundador da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, né, que era um pastor norte-americano que veio para o Brasil e funda a Igreja do Evangelho Quadrangular. E, quando ele se aproxima desse pastor da IPI, ele abre as portas para que a mensagem do Evangelho Quadrangular se espalhasse. E essa aproximação trouxe para dentro do culto da Presbiteriana Independente essas práticas pentecostais, fato que, é claro, que gerou muitos desconfortos, porque, no meio de um culto presbiteriano, o povo estava começando a fazer profecia, oração coletiva, né? Então, dando lugar, não pode, né, gente? Então, o que aconteceu? Começaram a surgir as primeiras, né, tentativas de sufocar aquele movimento, fato que não aconteceu. E aí surge a Igreja Presbiteriana renovada, ali pela década de 70. Né? E os congregacionais também. O congregacional tem uma história muito legal, gente. Eles também, né, se envolvem nessa busca. A primeira igreja congregacional de João Pessoa, ela se torna uma referência nesse recorte histórico, né, dessa influência do pentecostalismo, porque o seu pastor, ele participa de um daqueles encontros, né, e aí ele é visitado pelo poder de Deus, ele convida um pastor metodista para ir na igreja dele, o pastor metodista vai, o fogo desce, naquela loucura toda, e aí ele começa a envolver a sua igreja. Só que aí, logo, acontece a reação de tentar sufocar aquele movimento, e, em 1967, a liderança da denominação congregacional, na pessoa do reverendo Inácio Cavalcante Ribeiro, ela decide se posicionar, né, rejeitando e condenando toda forma de prática pentecostal nos cultos tradicionais da igreja congregacional. E aí estabelece uma Assembleia Geral Extraordinária em Feira de Santana, na Bahia, no mês de julho. E aí convida tanto, né, os tradicionais quanto os renovados. Só que eu não sei porquê, gente, parece que o convite dos renovados chega para um dia depois. Acho que os Correios vão estar com algum problema ali, né? E aí, quando foi feita a Assembleia para verificar, né, os prós e os contras, os renovados não estavam presentes. E aí, infelizmente, como resultado dessa Assembleia Geral em Feira de Santana, eles acabam sendo excluídos da igreja. E aí é fundado a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, sendo seu primeiro presidente Raul de Souza Costa, pastor da igreja de Campina Grande. E aí vocês podem perguntar assim, tá bom, Ana, mas o que tudo isso tem a ver com a história da Maranata? Tem tudo a ver com a história da Maranata, porque, na verdade, a história ela é dinâmica e ela já está se desenvolvendo aqui nesse contexto. Então, vamos para frente? E aí, coisa mais linda, gente, olha lá. E aí, nesse contexto,
nesse surgimento, nessas experiências todas que estavam acontecendo ali na década de 60, né, pessoas tendo essa experiência com o movimento pentecostal, o casal presbiteriano, Acioli Brito e Zenilda Brito, eles têm a sua primeira experiência, né, com os dons do Espírito e decidem abrir a sua casa para começar uma reunião de oração. E aí eu faço um destaque aqui para mais uma citação que tem no dicionário do movimento pentecostal do pastor Isael. Acioli e Zenilda abriram as portas de sua casa para reuniões de oração e se tornaram um estopim para o avivamento de diversos pastores e igrejas. Alguns se identificaram mais intimamente com a família Brito, entre eles Daniel Bonfim, falei do movimento renovacionista, Cassiano Rodrigues dos Santos, da Cristã Pentecostal, Joel Ferreira, da Igreja Batista, e Antônio Elias, conferencista renomado, presbiteriano, e também participação mega importante no movimento de renovação. Logo, as reuniões se tornaram evangelísticas e eram frequentadas regularmente por centenas de pessoas. A casa tornou-se pequena para tantos e auditórios foram alugados. E aí a gente vai para frente um pouquinho agora para entrar mais especificamente no surgimento da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Pode passar, Thay. E aí, gente, antes da gente entrar especificamente ali naquele contexto das reuniões na casa da família Brito, a gente não pode deixar de destacar, né, um personagem, eu não estou falando singularmente, um personagem importantíssimo na história, né, que foram os colportores. Os colportores, eles eram voluntários, missionários, porque, assim, mesmo antes das missões que estabeleceram a fé protestante aqui no Brasil, a Bíblia já estava presente no nosso território, né? A Bíblia já estava aqui. E fato é, primeiro chegou, as sociedades bíblicas mandavam as Bíblias para atender aos imigrantes, como eu falei, né? Muitos vieram, mas vieram porque imigraram para o Brasil, uma nova terra, novas oportunidades, mas já professavam a fé. Então, a sociedade bíblica mandava as Bíblias para atender essa necessidade. Posteriormente, né, alguns voluntários surgiram nos portos, né, distribuindo Bíblias, entregando ali as primeiras oportunidades de compartilhar o Evangelho. Posteriormente, isso é melhorada, essa organização da entrega. Mas, fato é, os colportores eram homens, né, missionários. Os primeiros, né, foram enviados pelas suas igrejas metodistas e presbiterianos. E eles tinham como alvo, né, a distribuição de Bíblias, Evangelhos e Novos Testamentos. E eles viajavam por todo o nosso país. Nosso território é muito grande, gente. Então, assim, se fosse ficar pelo encargo somente de missionários e pastores, certamente se estenderia em muito todo esse processo, né? Então, esses homens, eles assumiram, né, essa responsabilidade. E por que tem aqui o nome de colportores? Eu peguei essa foto, ela é bem antiga, mas eu acho que ela ajuda a gente a entender um pouquinho de como é que eles carregavam, gente. Olha a condição da bolsa, né, que eles carregavam pendurados no pescoço, as Bíblias, os livros ali dentro. E, muitas vezes, essas viagens eram feitas a pé ou de bicicleta, né, em situações muito precárias. Eles não tinham onde dormir, eles dormiam onde davam, muitas vezes eles praticavam o escambo até, né? Porque, assim, a intenção era vender as Bíblias. Mas, assim, vender era o objetivo, mas a maioria até dava as Bíblias, né? Porque o objetivo qual era? Era compartilhar a palavra. Então, assim, se não tinha com o que comprar, então dava. Se não dava para comprar, trocava por um prato de comida, por uma cama para dormir. Então, assim, esses homens, assim, eles contrariaram toda uma realidade difícil, né, de acesso, de condições para compartilhar a palavra de Deus. Foram alvos de assaltos, de maus-tratos, de agressões, porque, assim, apesar da Constituição permitir a evangelização, ainda assim tinham muitas resistências. Então, esses homens, eles se destacam. E foi um desses homens, né, na verdade, uma dupla desses homens de colportores que chegaram na fazenda, né, dos avós da dona Zenilda. O seu Pedro e a dona Maria tinham uma fazenda no interior, né, do estado do Rio, no município de Vassouras, e eles chegaram para vender as Bíblias. Só que, infelizmente, o seu Pedro estava doente e dona Maria não pôde dar a ele toda a atenção desejada, mas, ainda assim, ofereceu a ele hospedagem. A eles, era uma dupla de colportores presbiterianos, tá, gente? Hospedagem.
E eles aceitaram, né? Ficaram ali durante dias, limpando, arrumando, cuidando, e quando dava, compartilhava da Bíblia. Resumo da ópera, eles ficaram ali alguns dias, e quando eles foram embora, seu Pedro e Dona Maria já tinham se convertido à fé protestante. Então, assim, esses dois rapazes, missionários, colportores, de origem presbiteriana, foram aqueles que foram instrumentos de Deus lá atrás para começar o desenvolvimento da obra que hoje, né, a gente consegue ver de uma forma muito mais clara. Então, assim, eles foram, né, os responsáveis por essa conversão, e, passando o tempo, já viúva, a Dona Maria, ela se muda, né, para a Conservatória, ou Barra do Piraí, peraí, me confundi. Conservatória, tá ótimo, pastor. Ela se muda para a Conservatória, exatamente. E ela vai congregar numa pequena congregação da igreja presbiteriana também, junto com seus filhos. Só que, como eu falei, a perseguição era grande. Nem todo mundo entendia muito bem. Não podia nem ter igreja, né, com cara de igreja, porque isso foi uma conquista ainda posterior. Mas fato é, a igreja que ela congregava, essa pequena congregação, foi ameaçada de um apedrejamento, e um dos filhos dela foi para a porta da igreja para defender a mãe, né? Foi lá para proteger a mãe de um apedrejamento da cidade vizinha. E ele ficou ali durante muitos dias. E quando, né, enquanto esperava pelo apedrejamento, ele ficava ouvindo a mensagem, a palavra de Deus. E, naquele momento ali, ele também, né, se converte à fé protestante. Ele se casa, né, com uma moça chamada Venina Pires de Souza, e eles têm 4 filhos. Dentre esses 4 filhos, uma delas é Zenilda de Souza Brito. Então, vamos lá para o início dessa história da família Brito. Dona Zenilda foi criada na igreja presbiteriana de Conservatória. Ela conhece, né, um pouco mais tarde, que eles moravam mudando para a Barra do Piraí, ela conhece, né, a Cioli, que não era a doutora Cioli naquela época, e eles se casam em 31 de dezembro de 1941, e, naquela virada de ano, eles dobram os joelhos e eles pedem que Deus usasse o casamento deles para que vidas fossem abençoadas. Deus ouve as nossas orações. E aí eles vieram, passou um tempo, eles vieram morar no Rio de Janeiro, em virtude do trabalho, né, doutora Cioli e tal, e eles passam a congregar na igreja presbiteriana do Rio, a catedral, ali no centro da cidade. E no ano de 1963, eles começaram a participar das reuniões de oração em busca pela renovação e pela manifestação dos dons espirituais, que não demorou para acontecer. Essa motivação, querido, porque, assim, a obra do avivamento, como era chamada, não era bem vista pelas igrejas tradicionais. A obra de avivamento era uma coisa esquisita, entendeu? Então, assim, eles não frequentavam esse tipo de reunião pela busca de poder, né, pela manifestação dos dons. Só que aconteceu um episódio na família deles que despertou eles um incômodo. O irmão, né, do doutor Acioli teve uma experiência no qual ele foi fortemente influenciado, né, por uma opressão maligna. E Dona Zenilda e doutor Acioli, mesmo sendo membros da igreja presbiteriana, participando do coral, sendo efetivos na vida comum da igreja, né, participando dos eventos, toda a programação, eles não conseguiram ajudá-lo. Eles não conseguiram manifestar nada diferente para que aquele moço pudesse ser liberto. E aquilo ali gerou um incômodo muito grande. Gerou uma tristeza, né? E aí, nesse momento, eles começaram a aceitar, porque o irmão da Dona Zenilda, também chamado Aulino, ele era membro da igreja congregacional, mas já estava, nesse contexto da década de 60, ali, frequentando uma reunião de oração, na casa da chamada doutora Gláucia. E é Niterói, isso aí. E, nessa reunião, ele tinha experimentado dessa visitação de poder. E ele começou a chamar, né, o doutor Acioli, Dona Zenilda, e, a partir deste evento, de uma frustração enorme, eles reconheceram que precisavam de um revestimento, que precisavam de uma renovação, precisavam daquele vigor de novo, né? E eles começaram a frequentar essa reunião, e não demorou muito para que os dois fossem visitados e tivessem essa experiência, né, com essa manifestação dos dons do Espírito Santo. E aí começou essa reunião de oração. E, mesmo tendo experimentado
essa manifestação, eles continuaram membros da igreja da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. E, mais tarde, como resultado dessa visitação, o irmão do Dr. Acioli foi liberto, o pai do Dr. Acioli se converteu à fé protestante, e eles começaram a ver essas manifestações acontecendo dentro da sua própria casa, da sua própria família. E aí, gente, as primeiras reuniões, vamos lá. As primeiras reuniões, elas aconteceram na Avenida Paulo de Fronten, número 232, no Rio Comprido, né, bem ali embaixo do viaduto Paulo de Fronten. E importantes membros, né, desse movimento estavam presentes naquelas reuniões, como o pastor Daniel Bonfim, pastor Antônio Elias, o pastor Joel Ferreiras. Alguns pastores tiveram um despertamento especial naquele momento. Eu não sei quem conhece aqui o pastor Severino Vilarindo, né, da Igreja Batista Central de Brasília. Ele já está no Senhor, mas um homem fortemente usado também pelo poder de Deus, com o ministério de cura reconhecido. Teve um despertamento nessa reunião também. O pastor Antônio Barbosa de Lima também teve um importante despertamento nessa reunião na casa da família Brito. E o dia escolhido para essa reunião era segunda-feira. Por quê? Porque eles não queriam concorrer com a igreja. Pessoal de igreja tem culto, é terça, é quarta, é quinta, é domingo, então a segunda não costuma ter. Então, a reunião não tinha como objetivo concorrer com a igreja. Eles não queriam formar igreja. Eles só queriam poder se reunir para compartilhar das experiências. Porque quando nós somos visitados por uma experiência com o Senhor, o que a gente mais quer é o quê? Compartilhar. Era isso que eles queriam. E a estrutura dessa reunião era uma estrutura simples. Como é que ela começava? Começava com o jovem filho do casal ao piano, né, entoando alguns louvores, alguns de autoria própria. Eu já compunha naquela época, né, pastor? Ele, né, algumas músicas dele. Logo depois, esse tempo, né, de louvor, ele era seguido por testemunhos de orações respondidas. Eu falei, gente, olha o pacto que já tinha ali, né, orações, mas não é? É, testemunho de orações respondidas. Era o pacto que já estava ali. Né, e seguido depois por testemunhos dos missionários que eram ajudados com as ofertas que eram retiradas naquela reunião. Olha a ANEM surgindo ali, gente. Já estava ali. Né? Ou seja, a oferta que era recolhida na reunião da família, na casa da família Brito, era enviada para dar suporte aos missionários que já estavam ali no campo. Logo depois, uma mensagem evangelística, né, que alcançava diferentes classes sociais. Não tinha um padrão estabelecido. A reunião atingia diferentes classes sociais e se reuniam todos juntos para ouvir a mesma mensagem. E a reunião não terminava sem que houvesse um apelo por salvação e a oração pelos enfermos. A oração pelos enfermos, querido, era um marco dessa reunião. Né? Temos vários relatos que, pelo tempo, eu não pude trazer aqui, de curas, né, de pessoas que foram curadas, né, pelas orações do Dr. Acioli, que foi extremamente usado por Deus no Ministério de Cura durante aquelas reuniões. Essa reunião, ela tinha, né, uma organização que era chamada Equipe Tudo por Cristo. A Equipe Tudo por Cristo foi a primeira organização, né, daquele grupo que fundaria a Associação Missionária Evangélica Maranata. Aí, nesse momento, a família Brito ainda era membro da Igreja Presbiteriana, só que não mais da Catedral, da Presbiteriana da Tijuca, né, que foram enviados a pedido da própria liderança da Presbiteriana para apoiar uma congregação que estava surgindo ali no bairro. E eles foram, como eu falei, eles eram ativos, né, na vida cotidiana da igreja. Então, eles foram ali para apoiar. Logo depois, eles mudaram para a Presbiteriana de Niterói, foram ser pastoreados pelo pastor Antônio Elias, né, que foi quem fez o casamento, né, pastora de vocês, amigo e apoiador da reunião. O pastor sempre foi ciente, né, das reuniões que aconteciam e frequentava e incentivava para que elas continuassem acontecendo. Vamos lá, vamos para frente. Só que aí, gente, a obra continuava crescendo, né? Muitas conversões acontecendo, aquilo que aparentemente era uma reunião para compartilhar da fé, das experiências, começou a ganhar uma proporção infinitamente maior.
E muitas pessoas foram se achegando. Só que assim, a intenção da liderança qual era? Encaminhar o pessoal que se convertia para as igrejas que já existiam. Só que o pessoal não queria ir, queria ficar. O pessoal queria ficar porque se identificava com a liderança da igreja, queria ficar... Já vi, amada. E aí, em 13 de novembro de 1972, foi fundada oficialmente a Associação Missionária Evangélica Maranata, né, carinhosamente chamada de Maranata pelos irmãos. E, a partir daqui, mesmo sem ter o nome de igreja, a Maranata começou, né, a fazer as reuniões aos domingos, celebração de Santa Ceia e batismos dos novos convertidos. Tá? E aí foi nesse momento aqui também que surge a ideia de ir para a ABI. Porque, naquele momento, o bispo Roberto Macalister, fundador da Igreja Pentecostal de Nova Vida, ele tinha acabado de inaugurar o prédio da Nova Vida no bairro de Botafogo e deixou vago, né, o horário das quartas-feiras à noite na agenda da ABI, que rapidamente foi preenchido pela Maranata, que ali começou, né, a desenvolver as reuniões, aumentando o espaço, porque começou na casa da família Brito, foi para o salão da Igreja Episcopal e, logo depois, para o salão, para o auditório da ABI. E a reunião enchia muito, porque tinha um estilo diferenciado, louvores alegres, tinha bateria, entendeu, gente? Tinha projeção. Gente, retroprojetor naquele momento ali era o que tinha de mais moderno, entendeu? Tinha retroprojetor. Então, assim, tinham muitas frequências. Dizem que as filas que se formavam na porta da ABI eram históricas. Né? O pessoal aí da antiga certamente lembra, porque diz que parava ali, né, como é o nome, gente? Não, o saguão. O saguão da ABI ficava ali lotado pelo tamanho das filas. A primeira diretoria tinha como presidente doutora Cioli Brito, vice-presidente Aulino Lourenço de Souza Júnior, primeiro secretário Zenilda de Souza Brito, segundo secretário Noemi Bárbara Bonfim, primeiro tesoureiro Amarílis de Oliveira Freitas e segundo tesoureiro Benito Pinheiro. E os primeiros pastores da Maranata foi o pastor Daniel Bonfim e o pastor Cassiano Rodrigues dos Santos, que se tornaram os pastores efetivos da, então, Associação Missionária Evangélica Maranata. E aí, em 1978, passa aqui, o doutor Paulo César de Souza Brito foi ordenado ao Ministério Pastoral, assumindo a presidência e a liderança do Ministério da Maranata, permanecendo na presidência até os dias atuais. Em 1982, falece o fundador da Maranata, doutora Cioli Brito, e, em 1988, o pastor Daniel Soares Bonfim também é recolhido ao Senhor. E aí, vamos para frente, vou terminar. Em 1997, a partir de uma alteração estatutária, a Maranata ela passa a se chamar oficialmente Igreja Missionária Evangélica Maranata. E aí, gente, o crescimento se tornou inevitável, né? Porque muitos continuaram se achegando, a ABI ela entra em obras, e aí, nesse tempo, né, que não podem mais se reunir na ABI, eles passam a se reunir na Rádio Boas Novas, ali na Avenida Boulevard 28, em Vila Isabel. E aí, mesmo quando volta para a ABI, eles mantêm as reuniões domingo de manhã e domingo de noite, uma reunião durante a semana. Posteriormente, o pessoal da Rádio Boas Novas vem aqui, né, para a Igreja do Meia, e aí eles continuam, mesmo voltando para a ABI, já tinham essa continuidade de começar a inaugurar os primeiros endereços. Em 1980, foi alugado um salão bem no centro de Caxias, e, posteriormente, em 94, inaugurado o templo em terreno próprio. Vamos lá. Em 1981, Vila Isabel. 84, Copacabana. 88, São João do Meriti. 87, Jacarepaguá. 88, Irajá. 88, também, Campo Grande. A sede da Tijuca, que foi comprada em 88, mas só foi inaugurada, e não é mentira, foi verdade, tá, gente? 1º de abril de 1989, não é mentira, é verdade. O ano 2000, Barra da Tijuca, e a conclusão das obras no tempo da Praça Seca. Em fevereiro de 2003,
Igreja de Nova Iguaçu, em junho de 2004, concluídas as obras do templo aqui do Meia. E, além de tantos endereços, né, a Maranata também conta com um sítio, né, que abençoa não apenas os membros, mas também as igrejas amigas, que alugam para, enfim, para eventos. Em 2005, foi inaugurado o prédio anexo da Maranata da Tijuca. 2006, Jardim Primavera. 2013, Vila São Luís. 2016, Lote 15. E 22, agora, Rio das Ostras. Aí eu coloquei ali, gente, ó, um pouquinho. Glória a Deus. Eu coloquei aqui, ó, uma fotinha, um pouquinho de cada um de nós, porque a nossa história é grande, né, gente? Vamos lá, vamos para frente. E aqui, gente, para a gente terminar, cadê minha amiga ali das placas? Tu para com isso. Hein? Aqui, ó. Vamos para frente. E como uma igreja de segunda onda, né, como eu falei, da década de 60, movimento ali pentecostal, a Maranata tem algumas características, né, que retratam bem especificamente esse movimento, né? O foco evangelístico das reuniões, super, né, retratado. A oração pela cura dos enfermos. Os momentos pela busca das manifestações dos dons do Espírito Santo. A adoção do sistema episcopal, apesar, né, de sermos uma igreja de um pastor presidente. A flexibilização dos usos e costumes tão rígidos nas igrejas da primeira onda, né, as duas primeiras ali têm costumes bem acentuados. O aluguel, né, dos auditórios, cinemas. As igrejas da segunda onda, elas se utilizaram de tendas, de teatros, cinemas. Elas utilizaram de diversos meios e métodos para compartilhar o evangelho. E também, né, a inovação do momento, que era o retroprojetor, que a pastora até contou que foi uma sugestão do Roberto Macalister, né, que investiu em muito, né, nos meios de comunicação, no rádio, para a difusão do evangelho. As bases doutrinárias, gente, eu não vou ler todas elas por conta do tempo, mas a base doutrinária da Maranata, ela é comum à base do pentecostalismo clássico. Tá? Eu também tirei como base uma citação do dicionário do movimento pentecostal, do pastor Israel. Então, ali, basicamente, mas eu não vou ter tempo para ler agora. Mas, assim, as únicas coisas que nós temos um pouco de diferença é no que diz respeito à evidência do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Para o pentecostalismo clássico, a evidência ela é marcada pela manifestação da glossolalia, né? Ou seja, o falar em línguas. Então, assim, para a Maranata, a evidência do batismo ela pode ser manifesta por qualquer um dos dons do Espírito, não tendo essa rigidez, né, de conceituar que somente quem fala em línguas é batizado com o Espírito Santo. Outra coisa, mesmo praticando o batismo por imersão, né, assim como a maioria das igrejas pentecostais, a Maranata ela também, quando necessário, ela realiza o batismo por efusão, crendo não haver nenhum prejuízo do ato. Ok? Tanto, né, por imersão, quanto se precisar apenas molhar a cabeça, não tem nenhum prejuízo do ato no que diz respeito à validação desse batismo. As características, né? A Maranata é uma igreja só, em diversos endereços. Nós temos uma administração centralizada, ou seja, todos os recursos são enviados para a sede e, a partir dali, distribuído para os demais endereços, a partir da necessidade de cada um. Ela possui uma estrutura administrativa com influência do modelo congregacional. Eu falei ainda há pouco do episcopal. A Maranata ela tem uma característica de administração eclesiástica, né, que a gente pode chamar de um sistema híbrido. Né? No que diz respeito às características administrativas, a Maranata tem um colegiado? Não. Membros conselheiros, obrigada, pastor. São membros conselheiros que são eleitos pela própria igreja, né? E esses membros eles debatem assuntos. Esse conselho ele é presidido pela pastora presidente, que tem poder de voto e de decisão. Mas, no que diz respeito às questões ministeriais, ela prefigura, né, o modelo episcopal. Nós temos um corpo pastoral de pastores auxiliares, que também é presidido pelo pastor presidente, que tem o poder de decisão. Algumas questões, né, o corpo pastoral decide, mas a última palavra é do nosso pastor presidente.
A Maranata possui um sistema de rodízio de pastores a cada 3 anos. Né? Os pastores rodam entre os endereços da Maranata. Não é uma coisa fechada. Caso haja uma necessidade, né, pode ampliar ou não. É organizado em ministérios e geralmente comuns em todas as igrejas, adolescentes, jovens, mulheres, evangelismo, intercessão, e ela possui uma liturgia comum em todos os seus endereços. No que diz respeito à liturgia, a Maranata ela tem algumas práticas que marcam bem todos os cultos que são feitos na Maranata, mas isso não engessa a personalidade, né, dos pastores, dos ministérios locais, até porque, como estamos em diferentes bairros, cada bairro tem uma característica. Tem louvores que bomba na Barra e tem louvores que, às vezes, o que bomba na Barra, enfim, na Tijuca é um pouquinho diferente, isso não engessa. Mas, basicamente, a nossa liturgia, todo culto, ele começa fazendo menção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os momentos de oferta, eles são precedidos por aplausos, né, simbolizando gratidão e celebração a Deus por tudo que Ele nos tem dado e pela oportunidade de participar do ofertório. Nós encerramos os nossos cultos, né, com a bênção apostólica e com o amém tríplice. Então, basicamente, esses elementos vocês vão encontrar em qualquer igreja Maranata que vocês entrarem para assistir um culto. Esses elementos eles vão estar ali presentes. Vamos lá? Aí, aqui, né, tem os valores, o que a Maranata valoriza, mas eu vou pular. Pula. A declaração de fé. A Maranata confessa que a salvação é possível somente através de Jesus Cristo, pela graça, por meio da fé, e que a Bíblia é a sua fonte de autoridade final, sua única regra de fé e prática. Se reconhece como parte da família evangélica pentecostal, reconhecendo a necessidade do novo nascimento e incentivando seus membros a buscarem a experiência espiritual do batismo com o Espírito Santo, bem como o fortalecimento da fé a partir do conhecimento das Escrituras. Para o final? E assim eu termino meu trabalho, querido. Eu queria deixar esse foi o último trecho, né, que eu escrevi, eu queria compartilhar com vocês. E eu fazia uma pergunta: como que eu concluo esse meu trabalho? Eu concluo o meu trabalho com uma oração em meu coração. Que o Espírito Santo conduza a mim e a minha geração, assim como Ele fez com a geração que nos antecedeu, e que nós tenhamos a coragem para buscar e viver na dimensão do sobrenatural. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso. E agora, faço o quê? Obrigado, pastora. Deus abençoe. Glória a Deus. Que maravilha, né? Que tarde abençoada que estamos aqui reunidos para aprender um pouquinho da nossa história, né? Pena que é uma vez só no ano, né, pastor? Pode deixar aqui. Só isso. Obrigado, pastora. Ah, calma aí. Tem as perguntas. Eu falei, o que eu faço agora? Bom, pessoal, vamos às perguntas. Esse é o momento das perguntas. Só levantar a mão, ali já tem uma irmã. Boa tarde. O que eu gostaria não é de perguntar, é de pedir. Teria como disponibilizar esses slides para nós? Acho que sim. Muito obrigada. Deus te abençoe. Outra pergunta. Cadê a pergunta? Só levantar a mão assim, bem alto. Lá em cima. Lá em cima. Levanta a mão, lá em cima. Meu nome é Marcos, da Maranata de Jacarepaguá. Eu fui congregacional por muitos anos e tive muita dificuldade, porque eu sempre costumava cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. E aqui tive que me readaptar ao Deus te abençoe. Gostaria que a irmã falasse um pouco sobre isso, por favor. Eu acho que é uma forma de saudação, acho que foi o pastor Paulo mesmo quem estabeleceu isso, né, pastor? Deus te abençoe, como uma forma de saudação dentro da Maranata. Porque, assim, cada igreja acaba que tem um perfil, né? Deus te abençoe, abençoe vocês com a paz do Senhor. Isso foi uma colocação do próprio pastor Paulo, né, pastor? Acho que isso não vem da história, não. Foi o senhor mesmo, né?
Foi nosso pastor, não foi? Aqui, ó, aqui na frente. Pastor. Quero perguntar também. Ai, meu Deus do céu, foi fatal agora. Fica tranquila, porque os fundadores estão aqui, ó. E a pergunta eu vou direcionar à senhora, mas eu acho que eles que vão responder. Ai, a pergunta deixa eles é muito simples. responderem para o senhor. Por que o nome Maranata, se aconteceu algum fato em torno da escolha do nome Maranata? Era uma reunião de oração na casa do meu pai, mas precisava de um nome. E quem nós somos? Associação Missionária Evangélica. Um bom nome, Associação Missionária Evangélica. Mas já havia a AME, que era uma ambulância que levava doente para lá, a AME. Aí tinha que botar mais alguma coisa, assim, além de evangelho. E aí, Dona Zenilda disse, por que nós não colocamos, então, Associação Missionária Evangélica Maranata? Amém. Amém. Aí surgiu essa ideia e eles acharam muito bom, mas estavam fazendo o primeiro estatuto, porque para se alugar um salão na ABI, tinha que ter CNPJ, senão não podia alugar. Então, nós não tínhamos nem CNPJ, nós era uma reunião de oração. E aí começou a Amém, com o CNPJ, elegeu-se uma diretoria, com os elementos que estavam lá, era ele mesmo, não tinha outro. Era o doutor Acioli, era o Amarilis, que tinha sido ganho para Jesus pelo doutor Acioli. E aí surgiu a Amém, e aí o nome Maranata, que é um nome bíblico, é um nome muito abençoa a gente na palavra Maranata. Tanto que existem outras igrejas também com o nome Maranata. Existe até igrejas, comunidades católicas, comunidade Maranata com TH, que é uma comunidade católica. É um nome muito sugestivo, é um nome bíblico. Respondeu? Arrasou, pastor. Oi, querida. Primeiro, parabenizar você. Foi excelente a sua exposição. Deus te abençoe. Segundo, um testemunho. Em 1983, eu conheci o pastor Paulo Brito através das canções. Eu não fazia a menor ideia de quem ele era, como ele era fisicamente, enfim, nada. Mas uma canção me chamou muita atenção. Senhor, vem ficar comigo. Linda canção, letra maravilhosa. Em 1986, eu fui enviado como missionário para o Uruguai, juntamente com a minha esposa, Isabel. E, dentre as muitas coisas que eu levei um playback. Levei um playback do pastor Paulo César Brito, que me abençoou e abençoou a igreja lá no Uruguai, na Casa Florida, lá em Paissandu, onde eu, sem saber que mais tarde, isso foi em 86, eu cheguei na Maranata em 90. Eu não tinha a menor ideia, irmãos, de que eu, no futuro, estaria aqui, na Maranata, como pastor. E cantei muitas das canções, dentre as quais a que eu mais amei e amo, Senhor, vem ficar comigo, que abençoou a igreja ali no Uruguai, me abençoou e me abençoa até hoje. Se você não conhece essa letra ainda, procure no Google, que é uma letra, inclusive, do pastor Paulo César Brito, foi, acho que, uma das primeiras canções que o senhor escreveu, e que abençoou muita gente e continua abençoando até hoje. É um testemunho. Deus abençoe. Boa tarde, eu sou Cláudia, da Igreja de Caxias. E a minha pergunta é a seguinte, ainda essa semana, né, quando me perguntaram se eu era crente, eu falei que eu era da Igreja Maranata, alguém falou assim, nossa, gosto muito. Aquela, eu falei assim, mas, evangélica Maranata. Porque geralmente alguém puxa a cristã Maranata. Eu falei, aquela das casinhas, não. Eu queria saber se essa denominação, por acaso, é dissidente, alguma coisa da nossa, se existe isso. Não, são denominações independentes. Inclusive, a Maranata é mais antiga.
Tá vendo? O pastor Israel está falando que a história, esse dicionário que eu usei aqui várias vezes, né, como citação, tem a história da Maranata Cristã, que é a da casinha, a Maranata Cristã, no dicionário. Eu só queria acrescentar um minutinho, para não perder o tempo de vocês, é que eu observei a palestra do Israel, onde ele mostrou mulheres, lá no passado, que foram expoentes do movimento pentecostal, mulheres. Não é verdade, pastor? Sim, Ele projetou algumas mulheres aí, muito, do século lá Na atrás. reforma, as mulheres já estavam presentes. Então, meus irmãos, depois, essa menina falando da Rosalie Appleby, que é uma batista, que foi, meu Deus, a mãe do pentecostalismo nos batistas. Quer dizer, as mulheres sempre tiveram uma atuação bonita na obra pentecostal. Inclusive, meus irmãos, a nossa igreja caiu na real quando começou a ordenar pastoras para serem... Porque, meus irmãos, nós não era reconhecer o que já existia. A dona Zenilda, a minha mãe, uma das fundadoras dessa igreja, ela tinha autoridade pastoral na igreja. Quando ela se levantava para falar, a gente sentia uma autoridade do Espírito Santo naquela mulher. A Brasilides, que nunca foi ordenada pastora, mas era uma professora de escola dominical, ela só tinha o primário, mas ela era cheia do Espírito Santo. Eu me puno até hoje por não ter tido a ideia de ordenar a Brasilides pastora da nossa igreja, mas agora nós já temos várias pastoras ordenadas. Nós não ordenamos mulheres porque elas são esposas de pastor, não. Esposa de pastor não é necessariamente uma pastora, mas existem mulheres que têm um ministério pastoral, como eu posso citar essa menina Alexandrina. Ela está ali, ela é pastora da nossa igreja, não é? E algumas outras. A nossa igreja vai continuar entendendo que mulheres podem ser pastoras, ministrar, ter uma posição espiritual na igreja, e nós nos honramos pelas pastoras que a Maranata tem. Inclusive, essa moça que está aqui é uma das nossas pastoras. Aleluia! E o marido dela não está aqui porque foi operado de tireoide há 2 dias atrás, mas está passando muito bem. Mais uma pergunta lá em cima. Boa tarde. Diácono Mário, da Maranata de Copacabana. Eu me converti na ABI em 97 e fui encaminhado para a Maranata de Copacabana. Desde então, eu não saí de lá. Eu peguei um avivamento lá, esse renovo, essa busca do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Eu fui batizado na Maranata com o Espírito Santo. E a Maranata cresceu muito de lá para cá. A minha pergunta por causa desse crescimento, hoje, nas reuniões da nossa igreja, eu sinto a ausência dessa busca do Espírito Santo, e eu queria perguntar se há, não só na Maranata, mas se há um sufocamento dessa busca pelo batismo do Espírito Santo hoje, por esse crescimento, né, das igrejas, de nós evangélicos. A pastora vai responder, só um minutinho. Não, porque ela se levantou, gente. Claro. Ela tem a ajuda dos universitários. Boa tarde, queridos. Nos nossos cultos públicos, nunca houve, assim, uma ênfase de a pessoa levantar no meio do culto da ABI, começar a falar em língua estranha, ou no final do culto, agora vamos às revelações e às visões. Não, nunca foi assim, porque nós sempre procuramos ser uma igreja bíblica. E as orientações do apóstolo Paulo
sempre foram para que as profecias fossem julgadas. Ora, se a profecia surge ali, às vezes, a queima-roupa, você não sabe nem quem é a pessoa, você não tem nem oportunidade de julgar, então ela não é para ser manifestada ali no culto. Cremos no dom de profecia. Vários irmãos nossos têm esse dom e chegam até o pastor Paulo: olha, o senhor falou ao meu coração, o senhor me falou para trazer essa mensagem para a igreja, o pastor escuta isso, eu creio que os nossos outros pastores também, e sentindo que aquilo foi realmente algo que vai edificar, confortar e exortar a igreja, é trazido para o culto. A mesma coisa como o apóstolo Paulo disse também, que é melhor uma palavra só que você entenda do que várias palavras que você não entende. Então, também, de acordo com as Escrituras, nós entendemos que o dom de línguas, se não houver quem interprete, também não deve ser manifestado numa grande reunião assim. Para esse tipo de busca e tudo mais, nós temos as pequenas reuniões. Não que o Senhor não possa te batizar numa reunião grande. Sim, nós já tivemos vários irmãos batizados numa reunião assim grande, lá na Tijuca mesmo, na galeria, na ABI e tudo mais, mas sem que isso se tornasse assim alguma coisa alvo da curiosidade ou da falta de interpretação de alguém. Então, a Maranata crê, sim, nos dons, mas a gente crê que os dons devem ser exercidos com equilíbrio. Busque os dons. Se você está no culto, você pode buscar os dons do Espírito Santo. Você não precisa... É bom que alguém ore por você, até imponha as mãos sobre você, tudo bem, mas também o Espírito Santo pode te batizar mesmo sem a imposição de mãos. Uma coisa rapidinha que eu gostaria de lembrar é que a nossa igreja ela não tem práticas neopentecostais, que são a teologia da prosperidade, com uma ênfase muito grande no dinheiro. Se você der, o Senhor vai te retribuir. Ainda que isso aconteça, esse não deve ser a motivação da nossa oferta. Então, a Maranata não tem essa doutrina da prosperidade, em que o ser rico quer ser próspero, e Deus tem dado prosperidade à Maranata durante esse tempo. A Maranata também não tem por hábito abrir a Bíblia assim, como até alguns homônimos têm, de abrir a Bíblia e botar o dedo para ver o que Deus falou. Então, você está ansioso pelas revelações do Senhor? Quem não está? Eu estou sempre ansiosa. Que o Senhor fale comigo, revele para mim seus desígnios para a minha vida. Eu tenho um método muito importante para te dar, uma dica fundamental, e eu costumo dizer, pode trocar o meu nome, se Deus não falar com você. Ore e leia a Bíblia. Ore sozinho, no seu quarto, em família, clame pelas revelações de Deus, clame pelos dons, leia as Escrituras, que eu passo a me chamar Mariazinha, se Deus não falar com você. Não, pastor, peraí, nós temos uma programação, rapidinho. Não, já vai ter. Calminha, rapidinho, pastor, calma aí. Então, em agradecimento à palestra da nossa pastora Ana Paula, e não só a palestra, mas o trabalho de pesquisa, de prospecção, né, que vai ficar como legado, né, para a Igreja Maranata, e muito oportuna nesse aniversário de 50 anos da igreja, a gente quer fazer chegar
suas mãos uma lembrancinha em agradecimento. Amém?